pastor Jones, a pastora Nilva. Paz do Senhor, amados. Como vocês estão, queridos? Tudo bem, tudo em paz. Tudo, graças a Deus, né? Você está bem, pastora? Parece que você dormiu bem, está descansada. Não, graças a Deus. Na medida do possível, tudo bem. É um dia atrás do outro, né, pastor? Eu sei como é que é isso. Sim. Eu tenho, As dores insistem, né? eu tenho, Em caminhar junto, né? Mas é o espinho na carne, né, pastor João? E esse espinho fica mais duro quando é seguido de dor, né? Que é o seu caso. Ele é mais... Eu sei só um pouquinho do que isso significa dos 4 ou 5 meses que eu passei no hospital lá por causa do coração. Mas passou e eu pensei em você, pensei na Alecrim, eu falei... E eu orei muito, falei, pai, como é que alguém pode viver com dor? Eu não consigo viver com dor. Eu desmancho igual uma jujuba, viu? Você é realmente uma heroína aí, né, perante o Senhor. Ele dá força. Seu galardão é grande. Sua casa vai ser tão grande que tem até um quartinho para mim. Lá no fundo. Lá no fundo, atrás do cachorro, você vira à direita no cachorro, tá lá no quintal. Meu Deus do céu. Você é tudo Mickey. Sim. Foi uma luta danada. Eu e minha esposa, nós não queríamos cachorro, assim. Nós não éramos contra, mas nós já somos assim, idosos para ter cuidar de cachorro e tudo. Mas minha filha estava muito apegada. E teve orações, muita conversa, briga também. E queria um cachorro. E começamos a orar para o Senhor. E aconteceu que um dia ela foi com a minha esposa nesse lugar. Onde é que eles falam que tem cachorro? Como é que chama aí no Brasil? Tem aí no Brasil essas casas que o pessoal doa o cachorro? Você vai lá e... Não sei se é canil mesmo. Canil? Elas chegaram lá para ver um cachorro e apareceu esse outro. E o cara que trabalha lá nem sabia, o pessoal que estava lá, falou, pintou esse cachorro aqui e pronto. Foi amor à primeira vista. Elas vieram falar comigo. E agradeci muito ao Senhor, pequenininho ele, dá um trabalho danado, mas não é comigo. Mas o nome dele é Mickey. Não é Mickey, não, é Mickey, é um negócio de inglês aqui. E a tradução é presente de Deus, o nome do cachorro. Legal. E ele vai ser um presente de Deus na vida de vocês. Já mudou a vida. Porque é muito companheiro. Já mudou. Toda hora eu tô lavando a mão, porque da hora que ela lamber na língua. Meus amados, então, vamos falar as coisas sérias aqui, estudo e alegria. Amém. Vamos lá. O pastor, vocês têm algum tópico? Se não, eu tenho. Não, pode colocar o tópico aí. Bom, é isso aí, quem está conversando com o pastor, até na reunião que nós tivemos dos homens, não é dos homens mais, a reunião de todo mundo. O Senhor já tem há um tempo, já vem há um tempo falando isso, e aqueles que perguntam, sempre perguntam, né, sobre o pecado, sobre o pecado, e se você só pensar no sentido de o porquê que o Senhor morreu, né, ele veio aqui, morreu do jeito que ele morreu, aquela glória toda, mas ele morreu porque, será que ele não sabia que a gente pecava? Então essas perguntas começam a vir atrás de pergunta, você começa a ver que, e você começa a ver tantas mensagens dele, você vê a palavra dele, e ele está revelando, e eu acredito que ele quebrou um tabu que vem nessa igreja dele há 2000 anos, até mais, tá? O inimigo, desde a Torre de Babel, olha só, depois que teve reunião com a igreja, eu vim aqui, peguei a Bíblia, dar uma estudada, caí na Torre de Babel. O Senhor mostrou na minha cara que é tudo parte desse sistema. E muitas igrejas, para falar bem delas, tá? Não estou falando mal delas, mas elas foram condicionadas, eu acredito que é a opinião do João, tá? Por favor, não joga a Bíblia em mim ainda não. Que elas são condicionadas a desviar os filhos de Deus a pensar mais sobre o pecado do que nele mesmo. Tá? E a palavra dele está cheia de coisa, e nós temos aqui, a gente pode começar aqui, pastor, com isso aqui, se o senhor assim quiser. João 3,18 fala, quem nele crê não é condenado.
Eu posso colocar aqui. Então, eu quero deixar... sim, antes de começar isso, eu recebi um e-mail, desculpa para você que mandou um e-mail, quase que eu esqueço você, tá? É só uma pergunta aqui que eu queria fazer para vocês, porque ela queria saber... Deixa eu entrar aqui, ela queria saber... Que barulho é esse? Pastor tá bem... Eu tive que fechar a janela aqui para não entrar ruído aí. E ela perguntou aqui sobre intercessão. Ela gostaria de saber, espera um momento, por favor. E a gente vai tocar nesse assunto rapidinho, acredito que a gente vai tocar mais nesse assunto no futuro, mas só para responder ela. A intercessão, o que ela precisa para ser uma intercedora? Tá? Que ferramenta ela precisa para ser uma intercedora? E eu acho que é por aí mesmo. Se vocês já quiserem ajudar ela aqui, só essa pergunta, eu agradeceria, ela também agradeceria, enquanto eu estou achando o e-mail dela aqui, tá? Tá. A primeira coisa, a paz do Senhor Jesus a todos, a paz do Senhor Jesus, irmã Maria Carmen, Deus abençoe a todos, irmã Eliane, irmã Suzana, Deus abençoe a todos os irmãos que estão aqui e ao redor do mundo também. Deus abençoe poderosamente. Irmã Aline, Regina, Irmã Aline, irmã Regina, que Deus abençoe e guarde, em nome de Jesus. A primeira arma para ser intercessora é sentir um grande amor pelas almas, sabe? A pessoa tem que sentir o amor pela alma do ser humano. Você tem que ter amor pelas pessoas sem pensar quem é essa pessoa, ou pensar qual é o erro que essa pessoa está cometendo, ou qual é o sentimento que eu tenho em relação a essa pessoa. Porque não tem nada a ver com o meu sentimento ou o seu sentimento, porque às vezes o sentimento do homem é muito enganoso, essa questão assim de mas não vou com a cara dela. Não, no reino de Deus não existe isso. Quando Deus Todo-Poderoso te chama para ser um intercessor, você ora para quem Ele colocar na sua vida. Se Ele tocou seu coração para você orar por uma nação. Você vai ser intercessora dos Estados Unidos ou da África. Aí você pensa, nossa, mas eu sou tão pequena para isso. Aí você lembre que, assim como Ele levantou você, Ele levantou centenas de outras pessoas, para que todas essas pessoas unidas consigam o objetivo, para que a nação mude. É assim que funciona. Entendeu? Então, a questão de intercessor não é é porque aquela pessoa eu amo muito. Não. Você tem que amar a alma da pessoa. Esse é o primeiro passo para ser um intercessor. E não tem obstáculo, sabe? E o Senhor vai aos poucos nos ensinando, nos guiando na oração. Sabe? Todo dia é aquela entrega, todo dia a gente pega um caderninho, anota nomes, a gente vai ali, vai fazendo a vontade do Senhor. Não tem. E isso é importantíssimo, né? Uma coisa extraordinária, né? Dar cobertura espiritual, né? Eu não consegui achar seu e-mail. Meu perdão, não sei se você apagou seu e-mail, se você está aqui ouvindo. Mas era essa a mensagem. Todos nós podemos interceder, orar bem para outras pessoas, seria um resumo assim, né? Nós vamos continuar falando sobre isso, então, só ficar aqui ouvindo aqui os pastores. Meus amados, então, o tópico, eu espero que, novamente, por favor, pergunte. Pode perguntar, continuar perguntando, fique à vontade, tá? O tópico de hoje que eu estava pensando aqui é esse aqui, então. Quem nele crê é condenado, justamente pelo fato de aliviar os irmãos que andam aí achando que é nojento, que não presta, que não vale nada. E ele é muito mais para o Senhor. Amados, então eu vou me virar e derrogar isso aqui em vocês, tá?
Amém, né? Amém. E o Glória a pastor Deus. João falou da Torre de Babel, né? É isso aí, a Torre da Confusão, né? A palavra Babel, né? Uns Sim. dizem que é porta do céu, outros dizem que é confusão, né? Babilônia. E ali foi o começo da confusão, né? Que é o que o inimigo faz, ele planta a confusão. Planta a confusão. O que a religiosidade é? Confusão. Confunde a mente das pessoas, né? Para a pessoa né, achar que está perdida, né? Porque uma vez que você aceitou a Cristo, como está escrito ali, ó, quem crê nele não é condenado, né? Porque creu em Jesus. Né? Agora Deus te vê justo. Pela tua fé, Deus agora te vê justo, né? Amém? Então, vem a confusão plantada aí pela religiosidade e tal, né? E as pessoas acabam se confundindo mesmo. Tem tudo a ver com a Torre de Babel mesmo, né? Quem crê nele não é condenado. É, E a questão do crer no Senhor é o seguinte: aquele que um dia tomou posse do sacrifício de cruz. Se você tomou posse do sacrifício de cruz, você não é condenado. O que é tomar posse do sacrifício de cruz? É saber que esse sacrifício foi por você, foi por amor a você, sabe? Jesus Cristo sabia que a humanidade precisava dele. O Deus Todo-Poderoso enviou Jesus porque sabia que a humanidade precisava de um Salvador. Porque até quando ia continuar o sangue de animais sendo derramado, se só cobria os pecados, mas não te libertava dos pecados. Ao ponto do Pai Todo-Poderoso, nosso Abba, ter entregado o que ele tinha de melhor, ter entregado ali amém. o seu filho, o único, por isso que é unigênito, seu único filho, para morrer por pecadores. Então, e até hoje, os pecadores continuam nascendo e morrendo. E Jesus Cristo continua cobrindo não, perdoando os nossos pecados. Para tirar de uma vez por todas, né? Sim, ele foi o sumo sacerdote que fez o sacrifício perfeito, que fez o melhor sacrifício, que fez o sacrifício de todos. Amém. Porque uma vez por ano, o sacerdote entrava no templo. Mas ele tinha que estar totalmente Limpo, sem né? pecados, limpo. Ele tinha que ser um homem limpo. E outra coisa, ele não podia, por um mês, ele não podia ter contato com mulheres, nada disso. Para quê? Para que no momento que ele entrasse no Santo dos Santos, ele não fosse o quê? Morto. Nas vestes do sacerdote, tinha sinetes, sininhos. Sabe por quê? E ele tinha uma corda amarrada à cintura, para que se acaso lá dentro ele fosse morto, os outros do lado de fora puxassem puxar o corpo, né? Puxassem o corpo. Porque qualquer um que entrasse naquele lugar, ali a santidade era tamanha do Deus Todo-Poderoso, que você seria morto. E ali ele levava aquele sangue, ele levava o sangue, ele fazia ali no propiciatório, ele fazia o sacrifício pegava ali. o incenso, né, e jogava para tipo, ele não ter muito contato nem visual com a arca, né? Ele tinha que encher de incenso, assim, para não, né, para que a glória de Deus tivesse ali, e ele não tivesse muito contato visual, porque ali Deus aparecia, né? Então, Deus aparecia ali, né? Chegou um momento... o trono, ele sentava no trono, porque a arca, ela parece um trono. A arca original é igualzinho um trono. Então... E ele sentava ali, né? Assenta ali, né? Se assentava. E Jesus Cristo deu o filho dele para que não fosse mais desperdido sangue de animais. E daí fez o sacrifício perfeito. E se Jesus
permanecesse vivo, qual seria a valia? A gente receberia um presente de Deus, mas, assim, a gente receberia uma herança de Deus como? Porque a herança só recebe quando um testamento só é lido quando o testador, quando essa pessoa já está morta. Jesus Cristo em vida, então o testamento não teria valor. Jesus teve que morrer para que esse testamento tivesse valia. Amém. E nós somos esses herdeiros, né? E nós, como herdeiros, nós Glória a Deus. recebemos de graça essa graça. Então, nós temos que ter essa consciência que ele teve que morrer para que a gente recebesse o quê? A nossa parte da herança. O perdão, A a justificação, pecados, né? a justificação A paz com Deus, e o tudo direito isso. de um dia ir para a glória eterna. Amém. Porque se isso não tivesse acontecido, certamente ninguém ia para a glória. Porque nós somos pecadores. E o que acontece? Através do sangue, Isaías 54 vai falar, 53, 54, vai falar a questão ali que ele levou sobre si as nossas pisaduras. Ele levou sobre si. Amém. O castigo que estava Destinado a nós foi sobre ele. Glória a Deus, né? Então, ele foi um homem perfeito que se fez pecado para que nós fôssemos justificados. Amém. Hoje, através da justiça de Jesus, nós somos justificados. Glória a Deus. Então, através dessa justiça divina, nós somos justos. Se perguntar, você é justo? Não. Eu não sou justa. Eu sou justa, justificada através da justiça divina do Senhor Jesus. E ainda tenho pecado? Tenho injustiça? Tenho falha? Tenho, né? Sabe? Mas mesmo assim a gente está Fomos justificados, né? O nosso nome está escrito. Não adianta aquele negócio também, gente. Todo dia eu peço perdão porque todo dia eu vou fazer o mesmo pecado. Eu caí no adultério. Você caiu no adultério? Tudo bem. Você se arrependeu? Paz, irmã Marisa, Deus abençoe. Você se arrependeu do adultério? Tá. Então, você foi justificado. Não adianta todo dia você ir pedir perdão, porque todo dia você adultera com a pessoa diferente, sabe? Aquele negócio de pedir perdão por um pecado que você sabe que você está gostando, que você vai continuar praticando, e você não se arrependeu, porque a gente pede perdão quando a gente se arrepende. Se a gente não se arrependeu, é em vão pedir perdão. Pedir perdão de uma coisa que a gente não se arrependeu? Tem isso também. Porque o Senhor Deus Todo-Poderoso, Ele é um Deus de amor. Mas Ele é um Deus justo. Ele é tão justo comigo, com você e com o inimigo. Então, ele é justo em tudo, né? Ele é justo até com as trevas ele é justo. Ele é justo. Então, ele não pode passar a mão em cima do seu pecado e falar que, ok, está tudo ótimo, continue pecando. Porque né, Jesus ter levado os pecados não se torna uma licença para pecar, né? Tipo, agora vou. Tipo, agora eu vou fazer o que eu quiser, vou pecar. Entortar o rabo da porca, do porco, né? Então, digamos assim, né? Eu vou... Nunca escutei isso. Eu que inventei agora, sei lá. Quer dizer, eu vou agora, né? Virar sabe, no inimigo mesmo, né? Vou virar entendeu? Não é licença para pecar, né? Não é licença para fazer o mal, né, amados? Sim, então, esse que é o se negócio. eu sou adúltera, o que acontece? Eu, através do Espírito Santo, porque Jesus Cristo subiu e ele deixou o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele vai começar a me conscientizar que eu tenho que mudar de vida. Eu tenho que mudar. Sabe aquela vozinha que fica falando para você? Isso não é legal, não é por aí, você precisa mudar, você precisa ser diferente, você precisa ser transformada, sabe?
Então, é essa vozinha do Espírito Santo falando que você precisa mudar. E eu e você precisamos mudar mesmo, porque tem coisas que vai nos separar do amor de Deus Pai. O pecado é uma dessas, sabe? É. Então, a gente precisa entender o que a palavra do Senhor fala sobre João 3,16. É João 3,18? 3:18. Então, Mas realmente, isso é como a pastora Nilva falou, né? Olha a seriedade que era antes. O sumo sacerdote entrava uma vez no ano, ele tinha que entrar, para que ele para que o pecado da nação inteira fosse perdoado, né? sim, Então ele entrava lá, era uma coisa muito séria, ele podia morrer se ele não tivesse preparado. sim, Agora, com Jesus, né? Se os próprios judeus tivessem esse entendimento, muitos têm, né? Do que foi o sacrifício na cruz. Jesus, os judeus messiânicos Messiânicos, têm glória a esse Deus, tem entendimento, né? É por isso que quando o Senhor Jesus Cristo morreu, o que aconteceu? Na mesma hora, o véu se rasgou. O véu que separava, né? de alto a baixo, De alto a baixo. De alto a baixo, de Deus para de nós. Deus para os seus filhos. E abriu aquele lugar do Santo dos Santos. Agora nós temos acesso a esse Santo dos Santos. Né? Nós temos livre acesso ao trono da graça. Deus habitava... A fim de receber misericórdia e graça em tempo oportuno. Glória a Deus. E Deus, ele habitava lá no templo, lá no santo. Agora ele habita em você, em mim. Nós somos o templo agora. Então nós somos santificados. E quem quiser saber melhor dessas informações, leia o livro de Hebreus. Hebreus, né? Tá? E agora ele habita em nós, dentro do nosso Santo dos Santos, que é o nosso espírito, né? Sim. Ele está entronizado lá dentro agora. E agora nós temos a presença de Deus em nós. Amém. Que é a presença do Espírito Santo. E a presença do Espírito Santo, ela é extraordinária. Ela vai mudar o teu comportamento. Né? Você não vai, quer dizer, Deus dá poder para nós nos livrarmos do pecado, porque Ele habita dentro de nós, né? Esse Espírito da verdade que tira o pecado da gente, olha que coisa extraordinária, né? E nos perdoa, né? Até a redenção. Um dia, o pecado e o mal não vai ter mais poder sobre nós, vai acontecer isso. Vai acontecer um dia, vai acontecer a redenção, né? A nossa redenção. Mas enquanto isso, a gente ainda é falho, isso é real, né? Ainda somos passíveis a erro, ao pecado, mas... Quem não crê nele já está condenado. E quem não crê, né, daí sim. Infelizmente, aqueles que não aceitam o sacrifício de cruz, porque nós temos livre-arbítrio. Quem não quer aceitar, não é obrigado. E você, diante de Deus, se arrependeu, né? É um ato de humildade. Senhor, eu preciso do Senhor, né? Porque eu sou pecador. A partir daí é outra história na tua vida, né? Deus exige isso da gente, a nossa humilhação, né? E aceitar a cruz. E chegar diante de Deus, Senhor, eu sou pecador mesmo. E todos nós somos, né? Amém. Agora, a partir daquele momento, aí é outra história. Aí, né? Glória a Deus, aleluia. Mas estava pensando aqui dos irmãos que já aceitaram Jesus e vivem com o Senhor. E tem esse pecado, né? Sabem que tem pecados. E esse pecado está atrapalhando a intimidade dele com o Senhor. Porque eles foram ensinados que você não tem intimidade enquanto você tiver pecado com o Senhor. Aí há dezenas, se não milhares de cristãos, se não todos cristãos quase, isso é certamente uma coisa que o inimigo ia adorar, né? A todo mundo pensar que não há como você ter intimidade com o Senhor. Então, para os irmãos que carregam esse peso do pecado, o que vocês poderiam falar para eles assim? Porque esse pecado, nesse amor que ele tem com o Senhor, esse pecado ele é tirado, não está com eles. Entendeu? Porque eles não têm condenação se eles moram com Cristo. Agora, eles ainda continuam, eu sou sujo, eu não presto, não vale nada.
E eles não se aproximam com o Senhor por causa disso. Eu acredito que, nossa, se sair marcando aí, vai chegar uns 90%, começando de mim. Sim, Como ter intimidade com o Criador, sendo pecador, mas o seu coração é dele. glória a Deus. Tá? Isso aqui, e o Senhor sabia disso quando ele se entregou por todos os pecadores. Ele sabia que o pecado sempre estaria lá. Sempre. Porque se ele entregou o corpo dele, se ele entregou tudo isso, ele sabendo que ninguém ia conseguir se aproximar dele, porque todos são pecadores, a morte dele foi em vão, né, irmãos? Foi em vão. Você pega Romanos 8:1 fala, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que nós estamos falando aqui, que não andam segundo a carne. Então, isso aqui, assim, para os irmãos, então, que não estão andando segundo a carne, mas como espírito. Mas eles têm um problema de pecado, sim. Tem um problema que, vamos dizer, fumar. Como ajudar esses irmãos ainda nessa caminhada para desenvolver essa intimidade com o Senhor, amados? Eu lembrei de Paulo, é Romanos 7, né? Acho que ele fala disso. Romanos 8. Não, mas tem Romanos 7 também. Que o próprio Paulo diz, ele mesmo fala, eu sou dos pecadores, eu sou o principal, né? Ele fala. Daí ele explica lá em Romanos 7 que realmente ele falando dele, uma experiência dele, né? Que o querer fazer o bem, o mal que eu quero, o bem que eu quero, eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu pratico, esse eu cometo. Né? Porque e ele vai explicando. Comete mal, muitas vezes ali, quando Paulo fala isso, o que a gente observa é que ele comete o mal involuntariamente. Porque ele quer fazer o bem, mas é uma guerra entre a carne e o espírito. Ele fala, no meu corpo habita o pecado, né? Uhum. A minha mente, o meu espírito, ele quer agradar a Deus. Sim. Quer fazer o bem, quer agradar a Deus. Mas ele encontra na carne dele uma luta contrária. Uhum. É uma luta contrária, querido. É isso que acontece com a gente. Uma luta diária, uma luta entre os teus desejos e a vontade de que você tem de agradar a Deus. É uma luta entre esses dois campos, né? Entre a carne e o espírito. A tua vontade de agradar, que é o coração dado a Deus. É a vontade que você tem de agradar a Deus. Você tem essa vontade dentro de você, como Paulo tinha. Mas ele encontrava nos membros dele, no corpo, uma ação contrária. Contrário, algo que luta contra a tua vontade de agradar a Deus. Olha só. E ele explicou, e ele sentia isso. Entende? Ele tinha essa luta dentro dele aí. É interessante, né? Sendo ele um apóstolo, uma pessoa separada, né? Ter essa luta, ele contar pra gente, assim, essa experiência dele, né? Que é a luta contra a carne e o espírito. E o pastor João pegou e citou ali agora, o Romanos 8, sobre a questão nós não estamos mais condenados. É Hebreus, é Romanos que você quer? Tá. Então, Romanos 8, ali. Romanos, vamos ver, tá? 7. Então esse é extraordinário, mano, né? Agora, não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto aquilo que a lei fora incapaz de realizar por estar enfraquecida, tá, só essa parte aqui. O que acontece? A questão agora não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Glória a Deus. E o que nós temos que fazer para aceitar essa questão de
estar em Cristo Jesus. Tem isso também. Porque nem todo mundo quer estar em Cristo Jesus. Mas o que que acontece? Muitas vezes o inimigo fala assim, olha, você é pecador, se afasta de Cristo. E o que que eu digo? Esteja cada dia mais perto de Cristo. Quanto mais perto você estiver de Cristo, mais parecido com Cristo você vai se tornar. O pecado que você acha assim que você nunca vai conseguir se libertar, você vai conseguir se libertar sim. Porque todos aqueles que estão em Cristo começam a se tornar uma pessoa mais espiritual. Porque o homem carnal, ele não consegue discernir as coisas do espírito. O grande problema é que quando nós estamos muito na carne, a nossa é automático a questão. Quanto mais na carne você tiver, mais a tua carne vai desejar fazer coisas da carne. E quanto mais no espírito você estiver, mais o teu espírito vai desejar fazer coisas do espírito. O Senhor Deus não se afasta de ninguém, sabe? O Senhor não se afasta. Mas muitas vezes a gente não está nem aí com o Senhor. E daí o que faz separação entre nós e Deus, realmente que faz uma nuvem, que faz uma separação, é o pecado. Mas é porque a gente optou por ser um pecador. Mas um pecador, todos nós somos. Mas tem pessoas que têm prazer no pecado. E quando a gente começa a ser uma pessoa espiritual, você começa a observar e você vai perdendo esse prazer. A partir do momento que você já começa a ficar inculcado, opa, calma lá, isso aqui não é legal. É porque o Espírito já começou a trabalhar em você. Glória a Deus. Então começa a ver os sinais. Não se separe do amor de Deus Pai. Comece a ficar cada dia mais próximo dele. Porque é o Espírito Santo que vai te ajudar. É o Deus Todo-Poderoso que vai te ajudar. Ser Então, liberto disso. E essa guerra, ela é normal. Entre a carne e o Espírito. Isso vai acontecer. É normal isso. Essa guerra que está dentro de você, amado, é normal. Não se sinta inferiorizado por ter esses Todos desejos. têm. Todos têm. Uma guerra. É uma guerra com todos, 100%. Entendeu? Até Paulo falou assim, depois ele fala assim, quem me livrará do corpo dessa morte? É uma guerra que ele tinha, Sim. que os apóstolos tinham, entendeu? E é normal, não se assuste com isso. Eu tô com, né, a pessoa, deu um desejo, alguma coisa, a pessoa, de repente, fica assim, A única coisa que eu mal, digo, assim, Deus se afastou de mim agora, e agora, meu Deus, e agora? a única Acabou tudo, coisa agora eu que tô digo perdido, né? É que a gente não pode alimentar. A gente não pode alimentar os desejos. Quando a gente pega e vê que a gente está tendo reações diferentes, a gente tem que falar, opa, calma lá, entendeu? Não, não é por aí. Porque quanto mais a gente alimenta o desejo da carne, menos a gente vai ter comunhão com o Espírito. Isso é real, a gente tem que ajudar, né? O espírita, como é que ela... A gente tem que se ajudar, na verdade. Sim. Porque o grande problema é que muitas vezes as pessoas dão vazão. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Hoje, os jovens estão perdidos na pornografia. Sim. A internet hoje proporciona determinadas coisas que simplesmente faz a pessoa acabar com o casamento. Muitas vezes a pessoa não quer mais ter um ato conjugal com a esposa, sabe por quê? Porque ele está se satisfazendo na internet. Homens e mulheres de várias idades, relacionamentos virtuais. E a gente usa aquele exemplo muito bom, né? Que a carne e o espírito são como dois leões, né? Digamos, batalhando um contra o outro, né? Então aquele que se alimentar mais vai ficar mais forte. Você tá entendendo? Por isso que a gente tem que buscar as coisas de Deus. Ler a palavra, orar, né? E ir se afastando das coisas desse mundo. Porque o diabo colocou 1 milhão de armadilhas para você cair. E para alimentar a tua carne. Porque ele sabe, a hora que você alimentar muito a tua carne, você vai se afastar do espírito.
né? Ele sabe disso. É como a pastora Niva falou, por isso que está cheio de pornografia, né? Adultério. Sensualidade, Sim. adultério, né? Os filmes, as novelas só ensinam coisa carnal, né? Adultério. E muitas coisas, feitiçaria, tudo, né? Ensinam várias outras coisas. Muitas A gente coisas. tá falando Ciúmes, nessa só área. fruto da carne, né? Os frutos da carne, né? Então, a gente tem que cuidar. Então, os frutos da carne, quem não sabe quais são os frutos da carne, vai lá em Gálatas, sabe? Você vai descobrir quais são os frutos da carne, quais são os frutos do Espírito. Sim. Então, você quer uma mudança na sua vida? Poxa, mas eu sou pecador, tá? Você é, mas eu também sou, sabe? Só que a questão é o seguinte, tem coisas que a gente vai, muitas vezes a gente tem que cuidar que é a gente que está indo atrás do pecado. Às vezes a gente está indo atrás do pecado. Uhum. Porque o pecado, gente, o pecado, ele é algo que dá prazer para a carne, é saboroso. E o mundo, né? Ele te alimenta. Ele alimenta a tua carne. O mundo vai alimentar a tua carne. Você tá Para que entendendo? você fique cada dia mais longe das coisas de Deus. É. E a partir do momento que você começa a buscar as coisas de Deus, sabe? Você vai se afastando do pecado. E mesmo o inimigo apontando o dedo para você, você é pecador, você sabe que você começou a ter uma intimidade com o Senhor. Agora, essa luta é normal. Todo mundo tem. A luta é geral, é 100% vai ter essa luta. Né? Não é Principalmente a partir do momento que você optou por Cristo, olha, eu amo Jesus, sabe? O inimigo vai começar a lançar dardo em você, falando que você não é digno de amar Jesus. Mas você aí o inimigo vai colocar confusão, né? Daí entra essa coisa toda. Ah, você é pecador, você não sei o quê. Não, sou pecador, mas amo o meu Jesus. É mesmo? Se eu falasse, eu não sabia. Tá bom, então acho que a mensagem é bem clara aos irmãos aí, não desistam do caminho com o Senhor, né? Não desistam. Não desistam. Batalha. Essa é uma batalha comum, que nem o pastor John falou, né? Tá todo mundo batalha nisso aí cada vez. Né? Justamente. Não desista do Senhor. Todo mundo. Você dá o teu coração para ele resolve o resto. Meus queridos, chegamos no topo da linha aqui. Vocês querem fazer uma oração? Eu sei mais alguma coisa? Sim. Seria isso. É isso, né? E dizer para todo mundo aí, fique firme, guerreie essa guerra diária, guerreie ela, né? E faça o teu homem interior, o teu Espírito Santo de Deus dentro de você prevalecer, né? Busque as coisas dele, as coisas do alto, se afaste das coisas que vai dar poder à tua carne, né? Aos teus desejos, né? E continuar essa carreira, né? Que nem a irmã Aline colocou ali, Romanos 12, isso dali é muito importante, transformar pela renovação da vossa mente. Nossa mente, ela vai sendo, aos poucos, através do Espírito Santo, sendo renovada, meu amado. Aceita o sacrifício de Jesus, ame Jesus, e aos poucos o Espírito Santo começa a trabalhar aí, vai ser uma bênção. Amém? É bom lembrar que cada um de nós estamos batalhando em pecados diferentes. Há aquele pecado realmente muito difícil. Se você é um deles, então o que a gente fala é não desista do Senhor. Procure intimidade com o Senhor. Se você deu o seu coração a Ele, o resto Ele resolve. Ele vai te ajudar, o Espírito Santo vai te guiar. Eu recebo e-mails de pessoas muito tristes, com pecados muito difíceis de se livrar. Estão tentando, não conseguem. Mas o importante, fiquem com o Senhor. Não saem, fiquem com o Senhor. Tente amar Ele sobre todas as coisas, não focalize. Não pense que o pecado está te destruindo se o seu coração está na mão dele, tá? Ele vai dar um jeito aí. Você não vai se perder. A pessoa tem que parar de olhar para o pecado e começar a olhar para Jesus. Ele tem que parar de focar no pecado e focar em Jesus. E o Espírito Santo de Deus vai ajudar nisso. Ele é um grande guia, um grande ajudador. Todo dia ele tem que estar ali focado em Jesus, se declarando para Jesus e esquecendo ali do pecado um pouco.
Porque senão ele só pensa naquele pecado, ele quer se livrar, mas ele não consegue olhar para Cristo. Olha para Cristo. É isso mesmo. É isso Pare mesmo. de olhar para o pecado. E eu Olha mesmo para também, Cristo. sendo um farisaico, a gente quer medir o nosso amor com Jesus medindo o pecado. Então a gente mede o pecado e a gente só vê porcaria dentro da gente, fala, Jesus não quer nada comigo. E nem vai ao Senhor. Não é isso do Senhor, né? Você vai nele É primeiro. verdade. Mas não deixar essa confusão na tua mente te atrapalhar também, né? Essa porque guerra, senão você vai não ficar- deixa ela te perturbar, né? E deixar você fora de si, né? Parece que é isso que é ensinado, né, mas pelo que os e-mails que eu recebo, as coisas que eu sentia também, a gente mede no pecado. Já que eu não presto, não vale nada, por que eu vou virar para o Senhor? Ele não vai nem me ouvir. É o contrário, entendeu? Em vez de ir no Senhor, é o contrário. E muitos nem vão no Senhor por causa disso. Né? Vão É no que Senhor nem, primeiro. que nem né, quando no tempo da lei, né? Digamos lá, tinha um judeu que guardava 613 mandamentos, todos, né? Irrepreensível. Irrepreensível. Mas veio Jesus e ele não reconheceu Jesus. Adiantou ter guardado tudo irrepreensivelmente, que é o que Paulo fazia. Não é que Paulo achava isso? Né? Então, aí depois, quando ele conheceu Cristo, ele deixou tudo de lado. Ele falou, meu Deus, gente, não adiantou nada. Né? Olha só. Um bom exemplo, Carlos, um excelente exemplo aí para as pessoas. Não concentrem no seu pecado, concentrem no Senhor. Tenta conhecer o seu Deus e ficar com Ele. Você dando o coração para Ele, de jeito nenhum você vai se perder. De jeito nenhum. Glória a Deus. Concentra nele. O amor cobre uma multitude de pecados. Concentre no seu Deus. Concentre no seu Deus. Não desanime, porque o seu pecado é muito grande para você. Concentre nele, ele vai te ajudar nessa caminhada. Justamente. É ele que vai nos ajudar, senão a gente não... E é a certeza, é a paz de coração que o Espírito Santo dá. Senão hoje nós não ia poder, se a gente fosse ficar pensando nos pecados, a gente nem ia poder hoje estar falando aqui do amor dele. Vocês são pecadores? Eu não sabia. Não, eu não sou, mas eu estou falando por vocês dois. Mas eu imagino que vocês dois estão sentindo. E a palavra de Deus diz que a presença do Espírito Santo é o selo. É o selo que Deus vai te resgatar. A presença do Espírito Santo dentro de você. Amém. Glória a Deus. Eu tô esperando o selo que Deus vai te resgatar. Eu estou esperando o pastor Jones parar de pecar e eu vou imitar ele. Eita. Olha, gente, mesmo na transformação, mesmo eu sendo falha, mesmo eu sendo falha, fraca, pecadora, eu tenho certeza que o Espírito Santo habita dentro de mim. Se o Espírito Santo habita dentro, se você tem certeza que o Espírito habita em você, amado, né? E eu tenho certeza que Deus me ama. E está escrito, não entristeça o Espírito, e ele vai estar dentro de você. E é o selo de resgate de Deus na tua vida. Né? É interessante, Jesus nunca falou isso, nunca falou. O meu pai sempre me ama porque eu não peco. Ele não falou isso, né? Ele falou porque eu faço todas as coisas agradáveis aos olhos dele. Interessante. Então, amados, não se desanime, focalize no seu Deus, não se focalize, não meça o seu amor com o seu Deus baseado no seu pecado, porque ele não morreu por isso. Ele morreu. Focalize no Senhor, então. Os e-mails que eu recebo, acredito que muitos pastores ouvem isso, que eles foram ensinados assim, eu fui ensinado dessa forma. Então, amados, uma oração então de encerramento, por favor. Amém. Mas é assim, está escrito, não entristeça o Espírito Santo, né? Mantenha ele dentro de você queimando. Mantenha ele queimando dentro de você, né? Esse é o grande segredo mesmo aí. Amém. Amém. Vamos orar, né? Glória a Deus. Pai querido, Pai Santo, muito obrigado, Senhor Jesus Cristo, meu Deus, por mais essa reunião, essa live de hoje aqui, Pai, dos teus santos, porque os teus santos estão reunidos aqui, coisa extraordinária, e dessa maneira o Espírito Santo se acende mais dentro de nós, né? A fogueira, ela fica mais quente, maior, dentro de nós, quando nós estamos unidos. Por isso que o Senhor não gosta, Pai, que a gente ande sozinho, jamais.
Porque senão nós tornamos uma presa fácil, Pai. Por isso que a ovelha, ela tem um pastor, as ovelhas têm um pastor. E elas andam juntas. E o pastor as protege, as guarda das feras, né? Das feras que estão tentando arrebatar. E se uma ovelha, Senhor, se dispersa, ela fica totalmente vulnerável a uma fera. E nós somos assim, porque nós somos ovelhas. O Senhor nos compara a ovelhas por causa disso, né, Pai? A ovelha é um ser frágil, é um ser que depende do seu pastor. O Senhor é o nosso sumo pastor, o nosso pastor. E o Senhor nos protege das feras. Oh, glória a Deus. E assim é conosco, né? O inimigo está louco para tentar nos arrebatar, Pai. Mas o Senhor nos dá força. E nós estando juntos, né, na mesma manada, né, onde as ovelhas ficam, se a gente estiver junto, a gente está seguro. Por isso que Deus não quer que a gente ande sozinho, Senhor, né? É por isso que o Senhor não quer, Pai. Que a gente ande junto, um protege o outro, né? E a chama, ela fica acesa, ela se fortalece dentro de nós. E é a chama do Espírito Santo, né? Pai querido e santo, é por isso que lá no templo, né, o altar tinha que estar sempre queimando 24 horas. A luz do candelabro acesa 24 horas. E assim, amém, e assim tem que ser dentro de nós. E unidos, esse fogo permanece, esse fogo continua. Por isso, meu querido, minha amada, não ande sozinho, né? Esteja aqui na live, esteja na igreja onde Deus te chamou, né? Aqui temos a nossa noiva, a nossa igreja. Vamos nos manter juntos, unidos, diante do nosso sumo pastor Jesus Cristo. E um protegendo o outro, né? Um acendendo a chama do outro, Pai. E é assim que funciona, Senhor. Né? Por isso, Pai querido, não é a tua vontade que o homem ande só, né? Não é bom que o homem ande só. É por isso que Deus deu uma esposa para o homem, para Adão. Né? Já para ele não andar só. Por isso que ele deu uma esposa. E deu um esposo para a esposa, para ela não andar só. Né? E nós devemos andar juntos, né? Como ovelhas do Senhor, Pai querido. Né? Então eu encorajo, Senhor, né? Os irmãos a buscarem andar juntos com outros irmãos. Né, Pai? No nome santo de Jesus. Acredito que o Espírito Santo está falando muito forte dentro de mim isso para falar agora para a igreja. Muito obrigado, Pai. Senhor Deus, abençoa, Pai, poderosamente cada um dos seus filhos, Pai, que muitas vezes estão se sentindo tão mal, Pai, em virtude do pecado, Pai, mas guia eles e abençoa eles, Pai, e ajuda eles a cada dia mais orar junto a Ti, sabe, confiar no Senhor e viver para o Senhor, Pai, porque o Teu Santo Espírito vai ajudar eles nos dias maus e na fraqueza de cada um de nós, Pai. Abençoe poderosamente cada irmão que está em cada canto do mundo, Pai. Louvado seja Deus pela vida deles, porque eles te amam, Pai. E que assim eles possam, Senhor Jesus, estar cada dia mais unido contigo. É o que eu peço e te agradeço no nome santo do Senhor Jesus. Amém, 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 amém. Glória a Deus. Amém, amém, amém. Muito obrigado, amados. Muito obrigado aí pela presença de vocês. Eu gostaria de deixar essa bênção sobre vocês, amém. Pai. Muito obrigado pela presença do pastor John, da pastora Nilva. Muito obrigado por enriquecer nosso conhecimento no Senhor. Muito obrigado, Senhor, pelos ensinamentos. Muito obrigado por o Senhor ter demonstrado a nós que o Senhor nos ama e o Senhor nos quer acima de todas as coisas. Ajude-nos a dar o teu coração ao Senhor, a viver com o Senhor, Pai. E pedimos que o Senhor ajudasse a pastora Nilva nas dores que ela sente, as coisas que ela passa, e que o Senhor abençoasse a casa dela, colocasse ela debaixo de sua asa, Senhor, e proteger o pastor Jones e a pastora Nilva nessa caminhada que o Senhor tem dado a eles. Em nome de Jesus, eu peço a tua bênção direto ao teu coração sobre eles. Eu peço paz e alegria a eles, Senhor, e descanso. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Amém, Jesus. Em nome de Jesus. Deus abençoe, amados. Obrigada por tudo. Deus abençoe a todos. Um beijo no coração de vocês. Beijo no coração, grande abraço. Vai descansar. Tchau, tchau. Realmente é uma maravilha, né? Uma maravilha ter os pastores aqui compartilhando o coração dele com todos nós nessa jornada, né, queridos?